Oi, gente, eu sou a Júlia e hoje eu vim trazer alguns repertórios socioculturais do tema da semana, que é Impacto da Pandemia sobre a Economia Mundial. Eu vou começar falando de um repertório histórico que vem com a gripe espanhola. Vocês podem usar esse repertório para comparar a questão da gripe espanhola com o coronavírus. Por exemplo, na época que a gripe espanhola foi deflagrada, a gente teve que o PIB mundial teve um impacto negativo de 6%, e que o consumo agregado teve um impacto negativo de 8%. Isso causou crise em diversos países. Cerca de 12 países sofreram desastres macroeconômicos baseados no PIB e 8 países sofreram desastres similares baseados na queda do consumo. Por que isso acontece? Porque quando você tem um baixo consumo e um baixo PIB, quer dizer que o poder de compra da sua população diminuiu. Então, teoricamente, você não tem um mercado consumidor ativo. E aí, esse impacto negativo fez com que a gripe espanhola fosse considerado o quarto evento com maior impacto econômico desde 1870. Outros repertórios são, por exemplo, o livro O Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago. Nesse livro, a gente tem uma doença que é a cegueira branca. E a gente vê o impacto econômico que ocorre a partir dessa doença quando você percebe que as pessoas, devido a um desespero, assim, devido à falta de alimento, devido à falta de serviços básicos, elas começam a se desumanizar e se tornarem mais próximos de animais. Elas perdem qualquer tipo de altruísmo ou compaixão que elas poderiam ter, e isso é visto claramente na obra do Saramago. Outro repertório que você pode usar, na verdade, são 3 repertórios. São 3 filmes que têm como temática pandemias. O primeiro é o Contágio, de 2011. O segundo é Epidemia, de 1995. E o terceiro é The Flu, ou A Gripe, de 2013. Os 3 filmes partem do mesmo princípio. Existe um vírus que causa problemas respiratórios e, devido a esse vírus, faz-se necessário que exista um isolamento da população. Só que, como é mostrado nesses filmes, muitos dos governantes não querem que isso aconteça porque isso vai causar um grande problema na economia. Tanto que no filme do Contágio, a gente tem uma cena em que os governantes discutem se eles devem ou não começaram a quarentena, porque isso vai prejudicar as vendas dos shoppings. Eles querem deixar os shoppings abertos para que isso não afete a economia. O que, assim, é um pouco hipócrita, porque vai afetar a economia de todo jeito devido a uma quebra do sistema de saúde. Outros dados que vocês podem usar na redação de vocês são dados estatísticos. O primeiro é do IPEA, ou Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. O IPEA diz que no Brasil a crise causada pelo coronavírus vai se concretizar como a pior recessão econômica dos últimos 120 anos. Outro dado que vocês podem usar também sobre o Brasil é a questão do desemprego. De acordo com a Pesquisa Nacional para a Amostra de Domicílios do Covid-19, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, durante a 4ª semana de julho, a taxa de desocupação chegou a 13,7%, o que corresponde a mais ou menos 12,9 milhões de brasileiros desempregados. Com essa taxa, você consegue perceber como a economia afeta não só as grandes marcas ou as grandes empresas, mas também a população em geral. Essa pandemia vai causar o maior aumento do desemprego e, consequentemente, a diminuição do consumo. O que a gente já viu desde aquele dado da gripe espanhola, você consegue perceber que isso vai causar uma grande crise econômica. Outros dados que vocês podem usar vêm do Banco Mundial. A primeira é que as economias desenvolvidas estão projetadas para encolher pelo menos 7%. Na verdade, nesse ano, a maioria das economias desenvolvidas, como Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, Inglaterra, já declararam que estão em recessão. A única economia que não chegou a declarar recessão ainda foi a China, mas para uma pessoa que conseguia crescer 10% ao ano, cresceu só 1% esse ano de 2020.
Outro dado que vocês podem usar é em relação à Organização Internacional do Trabalho. Ele estima que o declínio das horas de trabalho no quarto trimestre de 2019 ao primeiro trimestre de 2020 seja equivalente à perda de 130 milhões de empregos em período integral. O impacto foi maior em trabalhadores pouco qualificados e também entre as mulheres, que geralmente ocupam cargos mais baixos nas empresas, né? Gente, se vocês não quiserem usar nenhum desses repertórios, vocês também podem usar qualquer tipo de série ou filme que tenha alguma relação com a pandemia. Por exemplo, a série The Rain, em que você tem um vírus que é espalhado pela chuva, também pode servir de repertório se você conseguir usar, fazer uma ligação entre The Rain e o coronavírus. Você também pode usar os documentários que saíram nos últimos meses sobre o coronavírus, como Explicando o Coronavírus ou Pandemia, para explicar mais ou menos a situação em que a gente está. Isso fica muito a cargo de você e o que você quer escolher para sua redação e que tipo de texto você quer construir. Então é isso e boa sorte!